professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou falar também deixar aí no serviço, aproveitar um pouco aqui, mas eu não acho que eu vou ligar aqui, conexão. Ah, tá cortando muito, Lucas. Pode repetir, por favor? Travou muito o que tu falou. Oi, Não sei se é só para mim aqui ou para o Luiz também tá assim, mas para mim eu não tô conseguindo te entender, Lucas. Não deu para entender também. Tá tudo falhado, né? Tá com tipo um eco assim. Tá cortando. Às vezes Vendo agora, professora. deu uma melhorada. E a serviço aqui, a gente marca aqui o sinal, mas deve estar falhando então, de novo. Ah, sim, deve ser a conexão, por isso que dá essa falhada. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente já tem um público, um número mais elevado de alunos no início, então a gente pode ir começando. Tá? O conteúdo que eu vou começar na aula de hoje, tá? Ele é um conteúdo bem extenso, tá? Que é a questão do mecanismo de bobina móvel e de imã permanente, certo? Então, a gente vai ver questões sobre os instrumentos, quais as opções de instrumentos de bobina móvel, e a gente vai ver a questão do multiteste analógico, digital, e o multiteste como amperímetro e como voltímetro, tá? A gente teria práticas relacionadas a isso, como eu falei na primeira aula, e aí para tentar
diminuir essa questão de não ter essas aulas práticas, eu peguei e pesquisei alguns vídeos, vou estar trazendo alguns vídeos sobre isso. Como ia ser uma aula muito extensa, para vocês terem uma ideia, deram 63 slides. Tá? Eu dividi ela em duas, então hoje eu vou dar só a parte introdutória, é uma aula mais curta, tá? E amanhã, sim, que a gente vai efetivamente falar sobre os multímetros, vai ver os vídeos, tá? Como se fosse uma aula mais prática. Tá? Então, hoje é uma aula bem mais curta, a gente nem vai ter exercício no final da aula de hoje, só no final da aula de amanhã. Só sobre a introdução sobre o mecanismo de bobina móvel e os instrumentos que compõem esse mecanismo. Tá? Antes de começar, propriamente dito, só confirmando, quem me mandou exercício até agora foi o Lucas Paiva, o Everton, o Christian e o Eduardo. Tá? Alguém mandou e eu não falei, que eu tenha me perdido. Pelo que eu conferi aqui no meu WhatsApp, foi isso. Se foram esses 4, eu já retornei as respostas, já retornei o que está certo, o que está errado, tá? E continuo à disposição para aqueles que ainda não mandaram e quiserem mandar, fiquem à vontade, tá? Como eu disse, hoje a gente não vai ter, amanhã sim, a gente vai ter 3 questões no final da aula de amanhã, porque o conteúdo ele continua na aula, só não vou dar todo ele hoje, porque ia ficar muito maçante dar 63 slides e mais os vídeos, tá? Então eu resolvi dividir em 2 aulas, tá? Então o que a gente vai ver nessas 2 aulas é a questão do mecanismo de bobina móvel e de ímã permanente, então. Hoje, mais especificamente, uma introdução sobre o assunto e os instrumentos de bobina móvel e de ímã permanente. Tá? Então, introduzindo o assunto, quando a gente está falando desses instrumentos, tá? E a gente está falando, pensem nos multímetros, tá? Que são os principais instrumentos que fazem parte desse grupo, tá? Como a gente vai ver na aula de amanhã. Então, eles têm no campo deles, tá? De ímã permanente, eles têm uma bobina móvel montada, e essa bobina ela é giratória, varia de acordo com a corrente elétrica, tá? E essa corrente, ela chega até essa bobina por meio de espiras, tá? E a partir disso a gente vai ver como que a gente consegue fazer a medição quando a gente tem corrente contínua, quando a gente tem corrente alternada, porque a gente tem a inversão do sentido, tá? Então, é a partir desse funcionamento, desse princípio de funcionamento, que é o que está por trás, então, na verdade, do nosso tão conhecido multímetro. Então, a rotação da bobina gera, então, a deflexão do ponteiro, tá? E essa deflexão é proporcional à corrente.
tá? O que faz com que os intervalos sobre a escala estejam igualmente distanciados. Então, pensem no distanciamento das escalas analógicas. A gente sempre se baseia no analógico para estar explicando esse tipo de instrumento, por conta que a gente consegue visualizar melhor, né, a deflexão do ponteiro, consegue visualizar melhor o que está acontecendo. No digital a gente não tem essa noção, porque a gente só vê o visor, então a gente não sabe o que está por trás. E aí a gente consegue fazer, nesse tipo de instrumento, com que o ponteiro ele fique ou na extremidade, o zero seja ou na extremidade, ou no meio da escala. Tem multímetros dos dois modos, com o zero no centro, e aí ele permite a variação para um lado ou para o outro, ou o zero no canto, e aí vai ter a variação só para um sentido, tá? Quando a gente tem o zero no meio, fica mais fácil da gente ver quando a gente tem a inversão do sentido da informação que a gente está medindo, né? Porque ele está medindo para um lado, e aí, conforme tem a inversão, a gente consegue visualizar melhor, mas não quer dizer que necessariamente tenha que ser no centro, tá? E aí tem a questão, a gente falou um pouco no final da aula de ontem sobre a questão dos amortecimentos, né? Aí tinha uma questão sobre como que ocorre esse amortecimento, pela importância de não ter o atrito, de não ter a questão do deslocamento, né? Então, no caso dos dispositivos de bobina móvel, a gente tem o amortecimento a partir da frenagem de correntes de esterese. Se vocês lembrarem, lá em automação, eu defini brevemente esterese e falei que eu estava definindo só superficialmente, porque tem uma série de outros aspectos associados à esterese muito mais aprofundados. Até tentei desenhar, vou tentar desenhar aqui para vocês relembrarem, a forma de onda, que é alguma coisa desse tipo. A esterese. E aí aqui faz uso dessa técnica, então, para tá realizando o amortecimento, tá? Então, essa frenagem dessas correntes, elas são oriundas do movimento de rotação de uma moldura de alumínio que fica em volta da bobina do campo magnético. Aqui eu trouxe um exemplo, podemos dizer, como se fosse um corte feito no nosso instrumento e a gente estivesse vendo o interior dele. Então, aqui a gente tem as escalas dele, o ponteiro, e aqui seria o que está dentro. Então, a gente tem o ímã permanente, tem a questão da bobina espiral, né? E aí, quando tem essa rotação dessa bobina espiral, a gente tem a variação do nosso ponteiro. Tá? Então, esse é meio superficial o funcionamento de um instrumento de bobina móvel, só para tentar entender o que está por trás daquilo que a gente utiliza e utiliza muito, que é a questão do multímetro. Tá?
Então, esses instrumentos de bobina móvel, tá? Eles podem ser divididos em 5 grandes grupos, tá? O instrumento eletrodinâmico, instrumento de indução, instrumento de bobinas cruzadas, sistema de medição com fio térmico e o instrumento eletrostático. Quase todos recebem nome de instrumento, só o penúltimo, porque ele faz parte de um conjunto, de um todo, por isso recebe esse nome de sistema e não só um instrumento. A gente vai ver brevemente uma explicação sobre cada um deles na aula de hoje. Tá? Então, em relação ao instrumento eletrodinâmico, tá? O sistema de medição eletrodinâmico consiste de uma bobina móvel e uma fixa. Depois a gente vai ver uma imagem desse instrumento. E aí, quando a gente tem a passagem de corrente, essas bobinas elas vão apresentar a mesma polaridade e aí movimentam o ponteiro por repulsão. Então, como tem a mesma polaridade, a gente já viu que ocorre a repulsão e aí dessa maneira a gente consegue ter a deflexão do nosso ponteiro, tá? Então, a corrente que alimenta a bobina é levada a esta por meio de 2 molas espirais, que simultaneamente desenvolve uma força contrária ao deslocamento angular. Então, a gente vai ter essa corrente sendo levada por meio de molas, tá? E aí a gente vai, como a gente vai ter uma mola, quando a gente faz o movimento da mola, a gente sempre tem uma força contrária a ela. Quando a gente está falando de mola, a gente fala que a força é igual a menos kx, k é a constante da mola, e x é a distância, então, quanto essa mola ela tende a deflexionar. Aqui, então, mais uma vez, um instrumento cortado, né? Onde a gente tem, então, a bobina móvel e a bobina fixa. A bobina móvel presa a um espiral e a partir da variação, então, da movimentação, a gente consegue ter o deslocamento do nosso ponteiro. Tá? E aí, quando a gente vai, tem no caso a inversão da corrente, a gente vai inverter simultaneamente, então, as 2 bobinas. Tá? Então, a gente inverte a polaridade das 2 bobinas, porque se a gente invertesse a polaridade só de uma, a gente ia ter polaridades diferentes e aí, em vez de ter a repulsão, elas iriam se atrair. Então, o processo necessita que as 2 bobinas tenham as suas polaridades invertidas para que a gente consiga manter a condição de repulsão, tá? E fazer com que o ponteiro ele se movimente para o mesmo lado, porque a gente está considerando aqui um instrumento onde o zero ele fica no canto. Se a gente tivesse um zero, um instrumento, um dos tipos dos instrumentos onde o zero, a escala é no centro, a gente, sem problema, conseguiria fazer a inversão para um lado ou para o outro. Mas aqui não tem como a gente mostrar a informação se a gente invertesse para a esquerda. Então, a gente precisa manter a ideia da repulsão para que o movimento continue sendo feito com um ponteiro para a direita. Por isso, a gente necessita fazer com que as 2 bobinas tenham as suas polaridades invertidas e, consequentemente, sigam com a ideia de repulsão e o mesmo sentido de movimentação dos ponteiros. Tá? E aí, dessa forma, a gente consegue utilizar
esse tipo de instrumento, tanto para corrente contínua quanto para alternado. Tá? Pode ser usado, então, como amperímetro, como voltímetro. Ambas as bobinas são ligadas em série ou perante correntes muito elevadas são ligadas em paralelo. Então, ele segue a mesma ideia do multímetro, podendo ser utilizado também no amperímetro, no voltímetro, mas com esse detalhe que quando a gente estiver trabalhando com um instrumento que permita correntes muito elevadas, a gente precisa fazer a ligação dessas bobinas em paralelo, ao invés da ligação em série, que a gente mostra aqui nessa figura. Esse tipo de instrumento, o instrumento eletroddinâmico, podem ser encontrados em diversos instrumentos, mas principalmente ele é encontrado em medidores de potência. A gente vai ver isso também na semana que vem, a questão de medidores de potência de watímetros, de varímetros. Então, o instrumento eletroddinâmico, a gente já vê que ele é a base para os watímetros que a gente vai ver posteriormente. Tá? Então, a gente sabe que a potência que é medida pelo watímetro, a potência ativa, no caso, ela pode ser obtida pela multiplicação da tensão pela corrente. Tá? Então, a gente dimensiona a bobina fixa como bobina de corrente e a bobina móvel como bobina de tensão. E aí, quando a gente tem a leitura a partir desse instrumento, a gente consegue a informação diretamente da potência, do watt, porque a gente já está fazendo dentro desse instrumento a realização dessa multiplicação, então, da tensão pela corrente. Tá? Em relação ao amortecimento do instrumento eletroddinâmico, então, ele é obtido por uma câmara com ar, tal como no instrumento de ferro móvel. A gente ainda não viu o instrumento de ferro móvel, a gente vai ver no decorrer da disciplina, tá? Então, vai ver essa questão desse tipo de amortecimento. A gente só viu amortecimento de 3 tipos ontem, mas vamos ver mais em relação ao ferro móvel em aulas posteriores. A gente pode ter instrumentos eletroddinâmicos que a gente fala que são blindados, tá? Antes de explicar, aqui tem uma foto dele. Então, ele tem uma chapa de ferro em volta, que ela é colocada ali para evitar que haja interferência. Tá? Então, dependendo de onde o instrumento ele vai ser utilizado, se tu tem muita interferência magnética naquele local, é importante ter essa blindagem para que não afete a nossa medição. Tá? Então, quando a gente está falando desse tipo de instrumento, a gente tem a bobina fixa, ela está dentro, então, de um anel de ferro, tá? Para evitar o que a gente chama de correntes parasitas, então, oriundas dessa influência magnética. Tá? Só que, quando a gente coloca isso, a gente diminui a influência magnética, tá? Então, a gente melhora por um lado, mas a gente perde por outro, porque a gente perde um pouco de precisão, dependendo da aplicação, tá? Então, tem que pesar o que interessa mais nesse sentido. O segundo, então, o instrumento de indução, tá? Ele é formado por um corpo de ferro quadripolar, que tem 2 pares de bobinas cruzadas entre si. Tá?
Então, num desses pares, a gente tem uma indutância, por isso um instrumento de indução, e aí a partir dessa indutância presente em um dos pares de bobina que a gente vai ter o deslocamento de fase entre esses pares, e aí faz com que surja um campo girante e, consequentemente, haja a deflexão do ponteiro. Tá? Nesse tipo de instrumento, então, a gente tem um tambor de alumínio, que é montado de tal modo que apresente um movimento giratório, e ele ele é de alumínio justamente para ficar sob efeito desse campo girante, né? E aí as correntes que a gente tem nesse tambor, elas desenvolvem um conjugado e com isso geram a deflexão do ponteiro. Então, a partir dessa diferença de fase que a gente vai ter entre os dois pares de bobina, porque um está sob efeito indutivo e outro não, então a gente tem uma defasagem entre as duas informações. Isso é comum, essa defasagem em sistemas RL, sistema RLC, a gente vê essa questão dessa defasagem quando um circuito está em defasagem com o outro, né? A gente tem a criação, então, desse campo e, consequentemente, a movimentação do ponteiro. Tá? E, nesse caso, o amortecimento é feito por ímã, em forma de ferradura, cujo campo atua sobre esse tambor gigante. Então, nesse caso, o amortecimento ele é feito por ímã e não seguindo a câmara com ar, que era no exemplo anterior. Aqui um exemplo desse tipo de instrumento. Então, aqui a gente pode ver a reatância em uma dos pares. Aqui a gente tem um, e aqui a gente tem o outro, e aí com essa reatância aqui, a gente tem essa defasagem que faz, então, com que haja essa movimentação desse campo girante, e aí com a movimentação desse campo girante, movimenta também o ponteiro. Até por isso, a gente chama o instrumento de indução de instrumento de campo girante ou instrumento de Ferraris, tá? E um detalhe, ele só pode ser utilizado para corrente alternada. E como ele tem essa indutância, então, em um dos pares, ele sofre influência da frequência, coisa que o instrumento anterior ele não sofre. Tá? O próximo, então, o instrumento de bobinas cruzadas. Entre os polos de um ímã permanente, duas bobinas são interligadas entre si, só que de forma cruzada. Tá? Então, elas são colocadas de forma cruzada para que elas possam girar. Tá? Cada uma delas é ligada a uma determinada tensão. Tá? E aí, como elas possuem tensões diferentes, elas influem diferentemente também, né? Consequentemente, com uma força magnética sobre o ímã permanente. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um instrumento de bobina cruzada. A gente usa esse tipo de instrumento quando a gente quer medir alguns sistemas à distância. Aqui tem um exemplo, então, medição à distância de pressões. Então, que a gente não pode estar se aproximando muito do local, a gente tem que manter
determinada distância, a gente faz uso de instrumentos que tem, né, no seu princípio de funcionamento, aquilo que a gente está falando é o que está por trás, é o princípio de funcionamento daqueles instrumentos. Então, faz uso de um instrumento de bobina cruzada. Se, no caso, a gente tiver o mesmo valor de tensão em ambas as bobinas, tá? A gente vai ter o mesmo efeito magnético, né? E aí, só que de sentidos contrários, e aí a gente vai ter um equilíbrio, tá? Então, a gente vai ter as bobinas se ajustando no valor central. E aí, nesse caso, no caso desse tipo de instrumento, a posição zero não é obtida por meio da força de molas, mas sim pela existência de correntes iguais em ambas as bobinas. Então, para a gente estar no zero, tá? A gente precisa que a mesma tensão seja aplicada para que a gente tenha esse valor central sendo atingido. E aí, quando a gente tem tensões diferentes, como eu disse, a gente vai ter forças magnéticas diferentes, campos magnéticos diferentes, e aí a gente tem a deflexão, então, do corpo da bobina e, consequentemente, do nosso ponteiro. Como ele tem essa questão de que ele não tem essa precisão na medição, ele consegue nos mostrar só que quando eu estou com valores iguais de tensão sendo colocados nas minhas bobinas, eu estou no meu zero, eu tenho equilíbrio, e quando eu tenho valores diferentes, eu tenho essa deflexão. Então, eles são usados geralmente para tensões, para medir, indicar quando há diferença de tensão. Porque se eu tenho a mesma tensão, ele não vai mudar, e se eu tenho tensões diferentes, ele vai mudar, e assim eu consigo indicar se houve ou não houve alteração na minha tensão. Tá? Então, a gente encontra esse tipo de instrumento sendo empregado na medição de resistências, assim como na de temperaturas e pressão à distância, só para verificar se houve ou não houve alteração. Como eu disse, quando a gente não pode estar se aproximando muito do nosso local, né? O quarto sistema, que é o sistema de medição com fio térmico. Então, como a gente tem um fio térmico, geralmente quando a gente está falando de temperatura, a gente está falando de dilatação, tá? E aí, nesse caso, não é diferente. Então, a gente tem nesse instrumento o princípio de funcionamento de que o fio ele vai se dilatar devido ao calor que a gente vai ter com a passagem da corrente. Tá? Então, aqui tem até qual é, então fixa-se um fio de tração a um fio esticado de platina irídio, que é um elemento químico na tabela periódica. Então, esse fio de tração, ele é preso a uma mola e passando por um rolo, uma bobina. Então, pensem que esse fio ele vai estar enrolado, vai estar passando por uma bobina. E aí, quando a gente tem a dilatação, a gente tem a movimentação dessa bobina, porque esse fio ele altera, e aí, consequentemente, como ele está enrolado na bobina, ele altera também a bobina, e aí faz com que o ponteiro seja deslocado. Tá? Só que nesse caso a gente não tem uma divisão uniforme, porque a dissipação do calor ela varia com o quadrado da corrente. Então tem essa diferença, eles não variam proporcionalmente.
E aí eu não consigo ter essa divisão de escala proporcional, porque eu tenho que ter essa variação de acordo com o quadrado da corrente. E a gente utiliza ele geralmente para medição de alta frequência. Então aqui é o exemplo, se antes nos instrumentos anteriores a gente tinha as distâncias iguais das escalas, nesse tipo de instrumento, como a gente tem essa questão da dissipação de calor ser relativa ao quadrado da corrente, a gente tem essa diferença na graduação da nossa escala. Então, é um pouco diferente como a gente vai visualizar essa informação nesse tipo de sistema. E o instrumento eletrostático, a gente tem, então, o princípio de funcionamento dele baseado na atração recíproca de corpos eletricamente carregados. Então, se a gente tem atração, esses corpos eles têm que estar carregados com sentidos, com polaridades contrárias, né, para que a gente tenha um positivo, um negativo, e aí tem essa atração. Esse instrumento ele é composto por placas fixas e móveis, e aí essas placas elas são ligadas à tensão que a gente vai estar medindo. E o ponteiro ele está ligado ao disco móvel. E aí, quando a gente tiver a variação desse disco, então a gente vai ter a variação do ponteiro. Tá? Esse tipo de instrumento, eles são utilizados especificamente para medição de tensões elevadas, tá? Porque esse tipo de variação, o princípio de funcionamento dele, a gente só consegue gerar conjugados elevados. Então, para isso, a gente precisa estar trabalhando com altas tensões. E a gente consegue trabalhar tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Aqui a gente tem, então, os dois discos, o disco fixo e o disco móvel. Esse tipo de instrumento ele tem um amortecimento por correntes parasitas. A gente também vai ver esses outros amortecimentos mais adiante. E aí, conforme a gente tem a variação desse disco móvel, a gente tem a variação do nosso ponteiro. Esse, diferente do último e igual aos anteriores, a escala ela é graduada, então ela tem a mesma variação em todas as diferenças. O único que não tem é o sistema anterior, por causa que ele leva a questão do calor em consideração. Tudo isso aqui é o que está por trás dos instrumentos que a gente usa, tá? Então, por trás do multímetro, por trás do amperímetro, por trás do voltímetro. Às vezes a gente, a maioria, 99% das vezes, a gente não faz ideia do que está por trás, a gente pega aquele instrumento e só utiliza ele, sabe utilizar ele, mas às vezes eu tenho 2, 3 multímetros à minha disposição e aí eu preciso escolher qual que eu vou utilizar. Eu tenho que saber algumas questões, tenho que levar algumas questões em consideração e saber o funcionamento, saber para que cada instrumento ele é indicado. Professora. Oi. Professora, mas isso aí não... Tá, isso aí no caso em instrumento analógico, em digital não é assim.
A base dos instrumentos analógicos é essa aqui. Os instrumentos digitais, eles já usam circuitos eletrônicos, né? E a senhora vai mostrar, no caso, os eletrônicos também? A gente, no decorrer da disciplina, sim. A gente vai ver questão de ferro móvel também, que é mais específico da questão de amperímetros. A gente vai ver questão dos eletrônicos, a gente vai ver de frequencímetros. Tem mais uma série de outros que está no escopo da disciplina. Tem questão de transformador de corrente, de potencial, qual o princípio de funcionamento deles, dos TCs, dos TPs. Tudo isso a gente vai ver, é muito conteúdo. Mas algumas coisas de eletrônica a gente não entra, até porque tem as disciplinas de eletrônica, né? Então, eles montaram a ementa mais baseada em outras coisas, mais voltadas para o analógico, para as questões de eletrônica serem vistas na disciplina de eletrônica. Mas a gente vai ver algumas coisas de eletrônica aqui, inclusive quando eu apresentar amanhã questões dos multímetros, eu já vou trazer alguma coisa focada nos multímetros digitais, até porque são os mais utilizados, né? Não tem por que eu focar só nos analógicos, sendo que os digitais são mais utilizados no chão de fábrica, né? Então, mesmo não estando no escopo dessa parte, amanhã eu apresento a questão dos multímetros digitais e trago exemplos sobre eles. Alguma coisa específica que tu queira saber, ou Edson? Porque eu posso estar trazendo, sem problema, mesmo que não esteja no escopo da disciplina. Não, professora, não era só, tipo assim, via de dúvida mesmo. Não, porque não tem problema. Né? Se quiserem saber de algum instrumento específico ou alguma coisa que eu não vá dar, que não esteja no escopo, eu posso pesquisar para estar trazendo para vocês, sem problemas. Não, que no caso, assim, tipo, eu trabalho lá com alicate e amperímetro, né, no caso, aí com aqueles multiteste, né, que no caso ali é Isso. o... E tem um lá que no caso, assim, é que nem a senhora tá mostrando aí, só que ele serve só para testar as baterias, entendeu? Ele simula uma partida de um motor de partida, entendeu? Como se fosse um arranque. E aí ele tem umas luzinhas que acende e ele te diz se tá bom, se a bateria tá ruim. Ele é um teste de bateria, no caso. E Ele ele é o único que é assim, ó. só indica o funcionamento, se está funcionando, se não está. Isso. Aí ele coloca ali, ó, se a bateria tá variada, se ela tá precisando de carga, no caso, né? Ou se ela tá boa. É as 3 coisas que ele mostra. A gente vai ver amanhã, a gente vê multiteste digital, multiteste analógico, como utilizar o multiteste como voltímetro, como utilizar o multiteste como amperímetro, quais os cuidados que tem que ter para utilizar multiteste. Numa outra aula, a gente vai ver alicate de amperímetro também, não amanhã, mas numa aula posterior a gente vai falar sobre. Vai falar sobre frequencímetro ou como utilizar o multímetro para medição de frequência, que tem alguns cuidados que às vezes a gente não sabe. Tem uma tensão mínima que o circuito tem que ter para a gente conseguir medir a frequência com um multímetro, senão a gente não consegue.
Então, esse tipo de coisa a gente vai tá vendo. Professor, Diga. a gente vai ver um pouco de megômetro e terrômetro? Não, megômetro e terrômetro, não. Posso tentar encaixar em alguma aula. Bom, professor, eu até gostaria, falando por mim, para saber um pouco mais sobre eles. Sem problemas, eu tento. Deixa eu anotar aqui. No campo, alguns lá usam bastante eles lá, esses instrumentos. O terrômetro a gente falou um pouquinho rapidamente em automação, só sobre ele, mas não chegamos a aprofundar. Mas eu encaixo em uma das aulas um pouco sobre ele, sem problemas, para a gente estar trazendo esses dois assuntos para a aula. Ah, valeu, professor. Muito obrigado, viu? Tá? Se alguém tiver mais algum instrumento específico que queira que aborde, Professora, diga. sequencímetro. Certo. Que daí Obrigado. eu vou encaixando, mesmo que não esteja no escopo inicial de vocês, eu vou encaixando nas aulas e aí a gente vai vendo esses que são de interesse de vocês, porque aqui eu trago o que está na ementa, está no escopo que a escola me passa e um pouco do que eu acho que precisa ser visto. Tá? Mas esse retorno de vocês é bom no sentido de que está ensinando coisas que vocês utilizam, né? É uma pena que amanhã que a gente não vai conseguir fazer algumas aulas práticas, mas eu tentei, vocês vão ver, amanhã a gente vai ter alguns vídeos para tentar tornar um pouco mais menos teórica essa parte de instrumentos. Claro, essa questão não tem como fugir, eu tenho que falar sobre os princípios de funcionamento, mas sobre os instrumentos específicos, tentei trazer alguns vídeos para tentar facilitar o entendimento e deixar a aula menos maçante, né, no sentido de eu só ficar falando aqui. Então, amanhã a gente vai ter alguns vídeos sobre utilizações desses multitestes e a diferença, por que usar um, por que usar outro, esse tipo de coisa. Eduardo, acho que tu ia falar, eu acabei te interrompendo. Não, professor, o Francisco falou aí no negócio do megômetro. Lá no meu serviço também a gente usa muito assim, o megômetro. Seria muito interessante essa matéria aí. Tá, não, podem ter certeza que eu vou trazer esses 3 instrumentos em alguma aula para vocês. Tá Nem bom, vai obrigado. ser no sentido de cobrar em avaliação, nada. Eu vou trazer no sentido de conhecimento para vocês mesmos, já que vocês trabalham e usam esses instrumentos. Ok, obrigado aí. De nada. E se alguém tiver qualquer coisa, pode me mandar no WhatsApp também, que eu vou tentando encaixar conforme dá. A ementa dessa disciplina ela é bem grande, mas a gente ainda tem algumas lacunas que a gente pode estar ocupando, principalmente com coisas que são do interesse de vocês. Tá? Como eu disse, hoje seria uma aula mais teórica, né, no sentido de trazer o que está por trás do que a gente vai ver a partir de agora. Então, amanhã
A gente vai focar na questão do multímetro digital, analógico, como eles são usados como voltímetro, como amperímetro, quais os cuidados, e uma série de vídeos para tentar tornar mais atrativo e também demonstrar algumas coisas que seriam demonstradas na aula prática, né? Tentar mudar um pouco a rotina das aulas. E aí amanhã, no final da aula, nós vamos ter 3 questões, uma só associada à aula de hoje, se vocês já olharam a lista, que é sobre quais os tipos de instrumento de bobina móvel, só elencar eles, e mais 2 questões com foco, então, que a gente vai ver na aula de amanhã sobre o funcionamento desses multímetros, né? Não quis botar, para quem chegou depois, não quis botar tudo na aula de hoje, porque ia ficar muita coisa, ia ficar muito maçante. Essa primeira parte ela é muito maçante, é mais uma parte teórica, não é tão atrativo para vocês, fica mais cansativo. Então, de conteúdo na aula era hoje, só avisos para quem não veio, acho que o Marcelo não tinha vindo à aula ainda. A metodologia está sendo, no final da aula, eu estou dando exercícios, então no final da primeira aula eu dei 4 exercícios, no final da segunda aula eu dei 3 exercícios. Esses exercícios eles vão ser avaliados, vocês têm até o dia 9 para entregar, mas conforme vão fazendo já podem ir entregando, que eu vou avaliando eles. Tá? Então, se tu já quiseres ir fazendo os exercícios que tu perdeu, só para te deixar ciente dessa metodologia. E amanhã vai ser a mesma coisa, depois que acabar a aula, vão ter 3 exercícios para vocês fazerem, tá? Ok, professor, obrigado. Vou dar uma olhadinha direitinho, com calma. Tranquilo. Qualquer coisa é só me chamar também, que eu respondo pelo WhatsApp, estou à disposição. Tá ok. Vou fazer a chamada aqui só para Christian, Giovanni. Ok. Tô aqui. Eduardo. Ok, presente. Everton. Eu. Francisco. Presente. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Lucas Guimarães. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Nicolas. Rogério. Presente. E Vinícius. Presente. Tá, pessoal? Então, espero vocês amanhã para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. Tá bem, professor. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, boa noite. Ok, boa noite. E hoje não vai ter exercício, professora? Não, hoje não. Eu falei amanhã, hoje não tem. Amanhã que tem a continuidade dessa matéria, que vai ter exercício. Tá bom, valeu. Nada.